Olá, bom ter você aqui comigo novamente. Eu sou a Piedade, dentro dessas possibilidades da confecção das flores artificiais, que eu me especializei com as flores de tecidos naturais, como já comentei. Eu criei uma especificidade na criação das flores. Além delas serem naturais, né, de origem natural, os tecidos, eu criei uma forma de desenvolver esse produto, essas flores, com tecidos de reciclagem, para reciclagem, melhor dizendo. Como assim, né? Já que tem que ter valor, já que tem que ser do universo do luxo, tem que ter qualidade, como assim tecido para reciclagem? Sim, é possível, porque ela vai passar por todo um beneficiamento que é todo o tecido que vai ser feito, vai ser confeccionada a flor com a técnica que eu ofereço, ele vai ter beneficiamentos. Então, mesmo que ele tenha sido um tecido já usado, ele vai ter todos os procedimentos que tornam, sim, esta peça, mesmo que usada, mesmo que sendo aproveitamento de outros tecidos, de outras produções, ela vai ter, sim, todo o passo a passo que está relacionado à tradição da confecção da flor, que é um outro quesito do universo dos produtos de luxo. Mas deixa eu ficar aqui na história da reciclagem, tá? Então, os tecidos, eu quis focar no tecido de reciclagem porque eu tenho essa especialidade há muitos anos. Eu vou contar logo mais sobre essa questão, mas eu quero falar sobre o que é o tecido para reciclagem. Tecido para reciclagem, ele são todos, né? Toda a indústria têxtil tem o corte da roupa, tem o corte de todos os segmentos do vestuário. Quando é feito o corte, tem os excedentes, né? Seja de qual material for, tanto do tecido sintético, tecido os naturais, todos eles vão ter os excedentes, né? E esses excedentes são os, os, os resíduos, né, do corte. E esses resíduos, normalmente, eles são encaminhados para a reciclagem. Tem várias funções, tem vários direcionamentos que as indústrias, as fábricas destinam esses insumos, tá? Esses excedentes. No caso da reciclagem do tecido natural, é a mesma coisa. Então, uma fábrica de camisas, né? Camisas de algodão. Ela vai ter, ali pode ter várias qualidades de tecidos, mas tem também algodão. Então, a tricoline, a cambraia, tem várias qualidades de algodão. Então, ali vai ter um excedente. Esse excedente, ele vai ser destinado para alguma coisa. Então, é assim que funciona o procedimento da reciclagem, desde a fábrica, né? As fábricas que produzem as peças do vestuário, e também tem os tecidos que são usados para decoração, para todas as finalidades dessa cadeia têxtil, tá? Então, o tecido para reciclagem seria esse. Outro tecido,
O que que eu considero reciclagem também? Você tem na sua casa o armário, o seu armário, você tem o armário da sua família, seja com quem você convive, enfim. Muitas vezes você tem ali uma roupa que ela já não tem mais a possibilidade de uso, né? Porque ou ela está com um desgaste em alguma parte que tem articulação, mas ela é boa ainda, né? Ela está com o tecido ainda em ordem, que você não tem condição de apenas passar para um segundo uso, né? Que seria no caso de destinar para pessoas que precisam, né? Isso está mais do que é muito importante nós podermos compartilhar com as pessoas que não têm recursos aquilo que está excedendo no nosso guarda-roupa, com certeza. Mas muitas vezes tem alguma roupa que está sem condição de você doar, porque não é possível doar uma roupa que esteja sem condições de uma outra pessoa também usar. Se você não tem condição, por que, que a outra pessoa teria, não é? Bom, então é esta roupa que eu estou me referindo. É uma roupa que está ali no seu guarda-roupa que está para ser descartada. E ela, então, pode ser esse elemento para a reciclagem, né? Você só precisa verificar se ela é um tecido natural para usar, ser feita a técnica que eu quero passar aqui para você, tá? Que é usando os ferros quentes, porque o tecido natural, ele suporta calor. Se você usa um tecido sintético, um tecido que não suporta calor, vai dar muito trabalho e não fica um resultado interessante, não fica bom, não fica bonito, né? Porque o tecido sintético ele não tem, ele é rígido, ele não tem condição de ser tingido, ele não tem condição de passar pelos procedimentos aqui desta técnica que eu quero oferecer. Outro tecido que não serve e que é feito tanto nas fábricas e que você deve ter algumas são as malhas. Malha também não dá para fazer com esta técnica as flores, tá? Porque ela tem muita elasticidade demais e ela não suporta e ela nem fica bonita para ser bem honesta, não fica bonito o resultado. O que dá essa graça, que dá essa valorização, como eu já comentei, é quando o tecido é natural, sim, ele está usado, mas ele vai ter benefícios, ele vai passar por um tingimento, depois ele passa por outros procedimentos que trazem novamente um certo viço e o resultado é muito, muito legal. E muito agrega valor, porque além de tudo houve esse novo olhar para esse tecido que tem valor, só que ele está sendo usado numa segunda vez, certo? Então, é mais do que bem-vindo hoje, nos tempos atuais, a possibilidade de reaproveitamento dos tecidos, porque nós temos uma situação de sustentabilidade emergencial. Estamos precisando, a Terra precisa que nós humanos cuidemos melhor das coisas que nós temos. Esse fator de ter a consciência de aproveitar um tecido que, mesmo que seja usado, ou das fábricas, né, que são descartados, e que nós podemos dar um outro significado, ao invés dos tecidos irem para os lixões que estão poluindo o planeta, literalmente, é conhecida essa questão da indústria têxtil ser das que mais poluem o mundo, né? Todo o processo
né, de fabricação dos tecidos, o processo dos tingimentos. Então, tudo isso, quando é mal utilizado, como tem acontecido muito, né, essa constante fabricação de roupa, constante descarte, né, as roupas fast fashion, que são tecidos sintéticos normalmente, porque são roupas que são muito baratas, então a pessoa usa 2, 3 vezes, descarta e compra mais, e assim vai fazendo esse lixo universal. Então, a reciclagem hoje ela é uma questão de consciência ambiental, uma consciência que nós precisamos adquirir para poder ajudar essa questão toda que está em pauta em todo o mundo inteiro, e nós sabemos muito bem, principalmente aqui no Brasil. Então, este conceito ele é atual, ele agrega valor, porque normalmente tudo que vai ser reciclado vai ter uma produção manual, uma produção muito provavelmente artesanal, né? Vai ter ali toda uma ressignificação daqueles materiais com um olhar artístico, com um olhar de criatividade. Então, tem esta vantagem. O produto ele vai ter esta vantagem de agregar valor àquilo que está sendo criado, né? Independente de como está sendo criado, mas é um aproveitamento, e isso hoje é muito bem-vindo em todos os níveis. E tem a vantagem também de ficar bem mais barato, porque se você for comprar o tecido, ele tem um preço, ele está lá no metro, né? Quando você vai comprar um tecido, você vai, logicamente, vai perguntar qual o preço do metro. Então, ele tem um valor. Se você pega ele ou no desuso das suas coisas, né? Das suas roupas, enfim, ou no descarte das fábricas, você provavelmente, muitas fábricas doam, e também muitas, acho que cobram um valor simbólico até para ela se livrar daquela quantidade de tecido que fica ali acumulada nos seus pátios de produção. Isso ajuda as fábricas quando elas conseguem distribuir, conseguem fazer essa distribuição para aquelas pessoas que querem usar o material de descarte. Então, essa questão, para mim, ela é muito real, porque eu tenho essa história, eu vou te contar já já, com o aproveitamento de tecidos, né? De materiais em geral, mas os tecidos em especial. E então as palavras de ordem atualmente são reciclar, reutilizar, reaproveitar. Essas palavrinhas estão sendo mágicas quando você apresenta, seja nos seus relacionamentos, seja em alguma atividade que você faz, ou alguma coisa que você produz, quando você demonstra que isso foi uma capacidade que você teve de olhar para ressignificar esses materiais, isso tem um valor inestimável, tá? E cada vez mais, principalmente nesse momento que nós estamos nesse momento que o planeta está bastante machucado de tantas explorações assim, né, inconsequentes, né? E com certeza a indústria têxtil é uma das que colaborou com essa situação que nós chegamos hoje. Mas vamos fazer aqui a nossa parte, penso eu, né? E vamos aproveitar sim tudo que é possível. Como que a gente identifica um tecido quando ele não é natural, quando ele não quando ele é sintético? Bom, no seu guarda-roupa, a dica
mais comum que pode ser, você vai lá na sua roupa, peguei aqui uma para te mostrar, ó, essa aqui é uma camisa de algodão, tá? Ela tem uma etiqueta aqui dentro que fala sobre a composição do tecido, certo? Então, aqui está dizendo que esse aqui, por exemplo, ele tem 96% de algodão e ele tem um pouquinho de elastano. Elastano é um tipo de uma borrachinha aqui no meio da, da tecelagem desse tecido. Mas esse tecido ainda suporta, mesmo tendo um pouquinho de elastano, é bem pouco, a maior parte da composição dele é algodão. Então, esse aqui é uma peça que pode ir para reciclagem, tá? Se eu não quiser mais usar, enfim, e eu perceber que ela pode ter essa outra finalidade. Olha aqui, outra coisa. Aqui uma outra blusa que também eu acho ela bem legal, gosto dessa blusa, até fiz uma customização nela, tal. Mas se eu quiser fazer as flores com esse tecido preto, vamos ver se vai dar certo. Puxa, não dá. Não dá. Ele está aqui, ó. 96% na composição é poliéster e 4% elastano. Então, esse aqui de jeito nenhum não dá. Por quê? Porque a hora que colocar no ferro, ele vira um plástico, sabe? Não fica legal. Tem pessoas que trabalham com os tecidos sintéticos, mas eu, sinceramente, não é uma coisa que eu queira fazer, porque eu não admiro esse. Eu respeito quem quer fazer, mas eu não admiro, e o trabalho é muito grande, porque você tem que ter uma temperatura ali com o ferro que é praticamente muito difícil, pega muito tempo, né? Então, dessa maneira artesanal, né? Com os ferros, fazendo artesanalmente. Agora, pega muito tempo e eu acho que não deixa a beleza que fica quando o tecido é natural, como eu já falei várias vezes. E aqui também, olha, outro tecido que nós podemos ver qual é a composição é o jeans. Esse aqui, ó, 100% algodão. Então, esse daqui é um tecido que daria para fazer, com certeza, tranquilamente, as flores de tecido. Aqui, até quero te mostrar, veja, aqui tem uma camélia de jeans e aqui de seda. Então, são tecidos que são usuais para essa técnica, certo? E também eu quero mostrar aqui, essa flor foi feita com aproveitamento de um tecido de uma camisa, é um algodão, um tricoline, então são aproveitamentos de tecido. E agora eu também quero te mostrar, quero me reportar como que você pode encontrar os tecidos para você obter, né? Para fazer a confecção das flores. Vai encontrar em brechós, vai encontrar, como eu já detalhei aqui, em empresas, fábricas que fazem tecidos, fazem roupas e se desfazem dos excedentes. E o seu guarda-roupa é da família toda, certo? Então, e você vai precisar identificar assim,
vendo a etiqueta lá dentro, como é que tá. Um outro vídeo eu posso mostrar para você como você pode queimar os tecidos para identificar qual que é o natural, qual que não é, porque eles ficam com uma característica bem acentuada quando o tecido é sintético e quando ele é natural, né? De textura e de odor. E então eu quero deixar isso bem pautado também. Quando você vai comprar numa loja, você não precisa só usar tecido reciclado. É uma ideia que eu estou propondo e que eu quero trabalhar, sim, dentro do que eu quero oferecer, que acho importante e que agrega valor, mesmo sendo tecido usado. A dica é que você, quando vá comprar, no caso de você não ter uma peça usada, não ter essa situação que eu detalhei, você vai na loja e você peça, por favor, que você quer tecido natural e você descreva. E vá, junto com o vendedor, ver a etiqueta que está na peça. Por quê? Eu já tive situações muito complicadas de ter comprado um tecido, porque hoje em dia os tecidos fake são assim impressionante. Tem poliéster com toque de seda que você acha que não é seda, é seda. E eles são com estampas lindíssimas. Só que tecido sintético esquenta demais, né? Ele tem essa característica, ele esquenta. Você coloca um tecido sintético na época do verão, você sua e fica com. Não, ele gruda no corpo, né? Bom, mas aí é uma questão pessoal, isso eu não estou aqui, não vou colocar em discussão, isso é só para pautar, porque eu já tive esse problema de chegar na loja, olha, eu quero esse tecido aqui, ele é seda? É seda. Ah, tá bom. Aí eu não vi, eu não conferi. E era um tecido clarinho, e eu pensei, eu vou tingir, eu vou levar ele, porque dá para fazer variações de cores, né? Quando eu chego em casa e vou tingir e o tecido não tinge, aí eu fiquei muito brava. Levei o tecido, levei a notinha, mostrei para o moço. E aí eu também fiquei pensando, né? Puxa, eu não conferi o preço, porque ele era, sabe todas as vantagens? Ele era bonito, era barato, então eu precisava ter visto lá no rolo a composição, né? Porque o vendedor, coitado, naquela hora ele também talvez tenha se confundido, né? E confirmou que era seda. Mas naquele preço não podia ter sido seda mesmo. Enfim, eles trocaram para mim, foram até gentis. Mas é preciso que haja essa transparência e você tem que ser bem categórica quando você vai pedir o tecido, tá? Para poder não ficar com problemas depois. Bom, e aqui eu quero te mostrar também, só para finalizar esse primeiro bloquinho aqui da minha conversa, a diferença do tecido da flor artificial. Olha, deixa eu te mostrar. Isso aqui é a flor artificial, isso aqui é até uma tiara de carnaval. Olha, eles são tecidos secos, né? A folha seca, ele tem um aspecto assim bem simples, bem comum, a flor sintética, né? Essas que a gente encontra nos comércios mais comuns, mais comuns, tá? E veja você aqui a diferença da flor quando ela é natural. Aqui, inclusive, é uma flor reaproveitada também. Aqui é um algodão, uma cambraia que eu dei uns tons de rosa, e ela fica com um aspecto mais natural, não fica aquela cor
chapada, né? E a leveza, né? O tecido natural ele tem uma coisa mais leve, mais fluida. Então eu queria mostrar essa diferença. Olha, aqui uma musseline, né? Que aqui aproveitamento de uma peça que eu fiz para um cliente, uma cliente, e sobraram pedaços do corte que eu fiz e eu estilizei aqui esta flor, né? Fiz o tingimento. Bem, então essa é uma questão de a gente ter olhos de ver, né? A peça que tem a qualidade de ser um produto com mais sensibilidade. A gente percebe que ali foi feito à mão. E a outra peça ela tem uma dureza, uma rigidez, porque foi feito em máquinas e seriadas, e você encontra todas iguais, diferente da flor que é feita uma a uma, não é? Então, eu quero contar como que eu comecei com essa minha experiência, essa trajetória com os tecidos de reciclagem. Quando eu comecei, eu fiz o meu curso de estilo há mais de 25 anos atrás. Eu trabalhava numa fábrica eu era assistente de marketing de uma coordenadora do marketing de uma fábrica de etiquetas aqui em São Paulo, a Helvécia. E uma ocasião, a minha chefe, ela me pediu para fazer o hall de tendências, porque ela sabia que eu estava fazendo estilo e tal, e ela me pediu que eu fizesse o hall de tendências de uma grande feira que acontecia aqui, que se chamava Fenatec, que era uma feira voltada para a indústria têxtil, né? Com todos os segmentos que conferem à indústria têxtil. E então, eu aceitei, fui fazer o hall de tendências. O que é? Os clientes dela que comercializavam aviamentos são zíper, botões, ilhoses, rendas de lingerie, fitas, uma infinidade de alças, de sutiã, muitos produtos mesmo, né, para fazer os aviamentos das peças, enfim. E eu fiz o hall de tendências, ou seja, os painéis explicativos de como aqueles aviamentos seriam usados na moda durante um período assim de um ano. Então, eu recebi dos fabricantes, clientes da minha chefe, vários produtos, né? Pacotes, caixas, com todo esse tipo de aviamento, passamanaria, uma infinidade realmente. E, em especial, rendas de todas as qualidades, fita de renda, fita de várias, para várias finalidades, enfim. E eu tive muito desse material para eu poder aplicar nos indicativos, né, nas placas que ficaram criadas com essa orientação de como seriam usados, né? Então, os painéis. Então, eu usava um pedacinho, né? Porque o painel, por mais que fosse grande, não dava para pôr a peça inteira lá, né, de cada fornecedor. Então, eram pedaços pequenos, né, que eu especificava, tinha feito a minha pesquisa de como seria usado aquilo. Enfim, e eu me vi com aquela quantidade enorme de materiais que eu tinha terminado de usar, e eu falei com a minha chefe: Renata, o que eu faço com esses materiais aqui que sobraram, né? Tem muita coisa, eu ligo, você pede para ver e retirar, como que a gente faz? Eu ligo lá para os fornecedores.
Não, 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 não. Você pode fazer o que você quiser. Pode jogar fora, porque eles não vão usar isso. Porque realmente, o que eles vão fazer com isso? Você já abriu a caixa, você abriu o pacote, você cortou. Para quem que ele vai vender isso que já está cortado e aberto? Não vai ter jeito. Fica para você, faz o que você quiser. Então, eu fiquei assim, sabe? Fiquei super entusiasmada. Falei, não acredito que eu ganhei isso tudo, né? Imagina que eu ia jogar fora. Então, eu vislumbrei, né? Coisas que poderiam sair dali. Começou aí, entende? A minha história com a reciclagem começou ali. Eu estava terminando a escola de estilo, a SMOD, e ah, fiquei assim muito contente, porque eu percebi quanta coisa legal que eu ia poder fazer com aquele presente que eu tinha ganhado, sabe? Então, para mim foi muito importante isso, porque dali eu comecei a é, desmembrar a minha mente, o meu olhar de coisas que eu poderia inventar, que eu poderia criar para até a título de eu me desenvolver. Eu queria saber se eu ia dar conta de fazer. Nossa, tá pensando tanta coisa, será que você consegue? Então, foi assim uma experiência muito importante, muito rica, porque ali eu comecei a fazer também os tingimentos para poder diferenciar as peças, porque eu tinha uma peça enorme de renda, fita de renda, toda numa cor só, né? Normalmente eram cores básicas e que suportavam o tingimento, né? Dependendo do material, eram possíveis de ser tingidas. As que não eram possíveis, eu passei para frente. Por quê? Porque senão não ia ter diferenciação. Para mim, eu não, aí não ia funcionar para as minhas ideias. Aqueles materiais que não poderiam receber os beneficiamentos que eu precisava para diferenciá-los, eu não podia ficar com eles. Então, esses eu passei para outras pessoas, outras finalidades. Mas isso foi o meu começo. Isso foi lá em 98, 99, mais ou menos, tá? E então, para mim, foi muito importante, e dali por diante, o meu olhar ficou muito treinado para esse tipo de ressignificação dos materiais, não é? E isso se tornou uma especialidade minha, a tal ponto que muitos clientes, muitas confecções para as quais eu trabalhei, né? Eu tinha meu trabalho freela para algumas confecções, eu fazia desenvolvimento de produtos, faço até hoje, mas era uma característica que as pessoas, os fabricantes já falavam. Eu queria que se aproveitasse esse produto, esse excedente aqui dos meus cortes ou das minhas criações, né? Então, isso foi uma situação muito importante para mim, porque isso eu vim desenvolvendo em toda a minha carreira, que eu já tenho há 24 anos, esse ano, 24 anos com o meu trabalho. E mais especificamente nos últimos anos, a questão de 7 anos, que eu tenho me dedicado aqui para as flores com essa técnica, certo? E eu quero também contar uma outra situação que foi muito importante, só para reafirmar. Então, quando eu comecei a fazer especificamente bem voltada para esse estilo de flor, alguns ateliês de noiva e festa me chamaram, e eu para fazer desenvolvimento de produto relacionado às flores.
E um dos lugares que eu mais fiquei assim satisfeita, gostei muito de ter feito o trabalho para elas, para essa confecção, eles pediram, me deram literalmente tecidos que eram de excedentes de roupa de noiva, vestido de noiva, vestido de festas, enfim, mas em especial tecidos de roupa de noiva, tá? Então eu fiquei com um dos acessórios que eu desenvolvi. Olha só, para você ver, isso aqui foi reaproveitamento dos tecidos que eles me forneceram lá, né? Então, aqui desde a renda, claro, olha, eu vou voltar aqui um pouquinho para dizer que tipo de tecido que pode ser feito também as flores de artificiais de luxo. Olha aqui, isso daqui é uma renda de algodão, tá? Tem que ser renda de algodão para poder fazer o efeito, para ter o resultado que precisa. Não pode ser renda sintética, porque ela queima absolutamente. Então, eu queria deixar registrado aqui. Eu fiz, então, com o aproveitamento do próprio tecido dessa cliente, eu desenvolvi esse produto. São microflores, certo? Microflores que são aplicadas aqui neste acessório, que é um acessório para noiva. E aqui é uma derivação para daminha, sabe? Para cabelo, para acessório de cabelo para daminha. Aqui foi uma situação que, então, eu fui literalmente chamada para aproveitar os excedentes dos tecidos dessa loja, é a Candy Brown, aqui de São Paulo, tá? Então, isso me deu muita satisfação, a loja ficou muito satisfeita, eu fiz alguns outros itens, esse aqui é apenas um, que é o que eu fiquei aqui para ter a demonstração para as outras pessoas, mas eu fiz uma variação de acessórios para necessidade que ela tinha. E isso eu uso, é muito recorrente. Aqui, por exemplo, eu quero também mostrar esse arranjo de flores aqui. Ele foi feito todo com aproveitamento de umas batinhas de algodão. Aqui é aquele algodão inglês específico, o Liberty of London. Mas é aproveitamento das batinhas que foram feitas, produzidas no ateliê, e que ficaram para ser, não podia dispensar. Imagina um tecido que é feito na Inglaterra, lindíssimo, e ele é algodão. Realmente é aquele algodão muito específico, com 1000 fios, ele é de uma textura deliciosa. E não podia deixar de aproveitar o excedente, e aqui se transformou num arranjo de flores, certo? Concluindo essa reunião aqui de informações sobre os tecidos que são adequados para a confecção das flores artificiais de luxo, não é? Eu quero acrescentar um tecido que eu de bobeira não falei. Olha só, esse aqui é um veludo, tá? Então, ele é veludo, quando a gente faz o boleamento, né, os ferros quentes, tem uma técnica especial para fazer o veludo, tá? O veludo, ele tem, sim, a característica da base dele ser, ele normalmente tem
ele é de composição sintética. Mas como ele é a flor de veludo ela é tão sazonal, né? Se bem que hoje na moda você pode usar tudo em qualquer estação, né? Tudo é permitido, eu acho o máximo. Então a flor de veludo, por que não uma flor de veludo numa camiseta básica? Fica o máximo, né? Bom, mas aqui o que que acontece? Ela tem um procedimento que é mais demorado, mas você pode fazer. É uma apenas para atender a esta necessidade que o veludo é muito usado para flores de moda em especial, né? As flores artificiais em veludo são mais direcionadas para moda mesmo, né? Então, para fazer algumas peças, é possível, só que tem todo um procedimento diferenciado para poder suportar o calor. Isso tudo é explicado, né, em outra ocasião. No caso desse veludo aqui, a base dele é seda, em especial. Não é muito fácil de achar essa composição de veludo, mas eu gostaria, a minha intenção é mostrar que veludo também é possível. O couro, ele não é possível de fazer o couro, sim, na técnica do boleamento, mas eu, particularmente, como o sintético, também para mim ele é bem mais difícil de trabalhar por conta do calor que você precisa ter muito bem calibrado para não perder a pétala, porque perde. E couro é caro, hein? Couro é caro mesmo. Então, se você perde ali para queimar, tem que ter muita. Ficar muito focada só fazendo aquele tipo de flor com esse tipo de material. E, no meu caso, como eu também quero basicamente focar nos tecidos para reciclagem, que é a minha intenção, oferecer essa modalidade para quem tiver vislumbrar me acompanhar. O couro ele está um pouco fora do meu tema, sabe? Mas enfim, o que eu queria aqui finalizar é deixar uma conclusão, né? Então, vou voltar aqui rapidamente. Os tecidos usados para flores artificiais são todos os tecidos você pode fazer. Porém, o que eu vou focar para conversar, para voltar aqui conversar com você, são os tecidos naturais, tá? São eles: algodões, os linhos, as sedas e as lãs. São esses 4 porque eles são tecidos de qualidade que estão dentro do universo do luxo. A minha intenção é dar um plus, né? Dar um plus no tecido que vai ser reciclado, né? Com as características dos tecidos naturais, que são os tecidos que fazem parte do universo do luxo, tá? Falei da reciclagem, da importância que nós temos de ter consciência que nós precisamos fazer essa ressignificação dos materiais que estão abundantes no mundo todo e que nós podemos embelezar, né, as nossas vidas com esse tipo de produto que nós vamos criar com a nossa sensibilidade, com a nossa maneira de ver as coisas de uma forma mais positiva e dar uma mãozinha para a terra, né? Porque está ficando difícil. Enfim, e também falei aqui da minha história, breve história da minha experiência, da minha especialidade com
reciclagem, aproveitamento de reciclagem de materiais em geral. E eu quero deixar aqui a minha mensagem do que significa para mim, né? Quando eu estou fazendo essa experiência, porque cada vez que eu faço uma flor, ela, ela tem uma expressão de um momento meu, né? Então, quando eu vejo que eu tive esta possibilidade de ter um tecido, que eu enxerguei naquele tecido uma possibilidade dele ter mais vida, dele ter assim, é, dele continuar me servindo, isso me traz muita satisfação e também de saber que eu tive esta contribuição, né, de deixar esse produto, né, que é o tecido, com uma outra forma de eu usar e dele existir, que não seja no lixo poluindo tudo, né? E poluindo as nossas vidas, inclusive. E então me dá muita satisfação eu ter a minha história de carreira muito ligada para esse momento atual, que está em alta, né? Que está em alta, infelizmente, né? Porque temos que ressignificar, sim, os excedentes das fabricações dos tecidos. Me dá muita satisfação e a minha vontade é de passar isso para o maior número de pessoas que tenham esta disponibilidade de prestar atenção, de ter curiosidade, de enxergar nos diversos materiais, né? E até aprender, isso daqui é sintético, isso daqui é natural. É uma coisa muito boa, porque a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? E fazendo experiências para ver o resultado que aquilo pode trazer. Então, e também isso me traz satisfação, porque todas as vezes que eu desenvolvo uma peça, que eu apresento, né, uma peça que eu desenvolvi, seja ela para decoração, seja para moda, as pessoas gostam muito, pedem para ter alguma coisa dessa qualidade, elas apreciam e eu percebo que toca a pessoa. Isso para mim é muito importante, porque de alguma forma ela também se enquadrou ali, ela se viu, né? Ela também soube avaliar a, a beleza que está além, a beleza além que está dentro desse trabalho artesanal, né? E então coincidiu com a sensibilidade dessa pessoa, né? Então isso me traz muita satisfação, porque pega muitos aspectos importantes em todo, né? Tanto de criação, de fazer aproveitamento e ser uma pessoa atuante na nossa sociedade, né? Então eu agradeço a sua participação, o tempo que você despendeu aqui para estarmos juntos. E eu te peço para você deixar aqui um comentário. Você pode ficar à vontade, se você tem dúvida, se você quer saber mais coisas, deixa aqui seu comentário para eu poder trazer. Vai ser uma satisfação para mim e eu acho que vai contribuir com mais pessoas, porque às vezes o que você quer saber, um montão de gente quer saber, talvez ficou alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida, eu faço questão de esclarecer, ok? Então, me aguarde, tem mais outros temas para abordar aqui continuadamente, tá bom? Muito obrigada, até breve.